Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Viemos hoje aqui dar continuidade aos nossos estudos em eletrostática. Hoje eu trago exercícios da parte de potencial elétrico para poder sedimentar um pouquinho esse conhecimento, fixar um pouquinho as fórmulas que foram dadas em aulas anteriores, ok? Uma questão mais tranquila, mais objetiva, mas com a intenção de fixar realmente conhecimento das fórmulas, das modelagens que foram apresentadas para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Em três vértices de um quadrado de lado L igual a raiz de 2 metros, só um minutinho, raiz de 2 metros, número para um lado, um valor meio estranho, mas vai ser providencial na hora de fazer as contas, tá bom? Você vai ver daqui a pouco. Fixam-se cargas elétricas, conforme a figura, sendo o meio analisado o vácuo, tá? Eu botei aqui as três cargas, carga Q1, Q2, Q3, e nesse vértice, nada. Tá? É um ponto sem nenhum tipo de carga influenciando. Tá? Depois vem aqui uma análise em cima, como o meio é o vácuo, eu tenho que a constante eletrostática, como valor que é sempre dado, mas a gente até acaba decorando tanto uso, né, de fazer, repetidas vezes fazemos uso desse K, que acaba decorando, mas a questão geralmente fornece para você. Aí ele fala o seguinte, sabendo que o K vale 9/10 a nona unidade do SI, determine, comando da questão, vamos lá, o potencial elétrico resultante no centro do quadrado. Ele quer saber o potencial aqui nesse ponto aqui, chamei de ponto O, onde se cruzam as diagonais desse quadrado, centro geométrico desse quadrado. Tudo bem? E na letra B, a carga elétrica deve ser fixada no quarto vértice, aquele vértice que não tem carga nenhuma, esse vértice aqui, ok? De modo que se torne nulo o potencial elétrico naquele mesmo ponto, no centro do quadrado. Ele fornece o valor das cargas que são colocadas. A carga Q1, essa daqui, com valor de menos 3 vezes 10 a menos 6, expressa em coulombs. A Q2, menos 2, 10 a menos 6, expresso também em coulombs. E Q3, 1, 10 a menos 6, também expresso em coulomb. Tá ok? Então, na verdade, o que ele quer é que você faça uma análise simples, tá? Porque aqui eu tenho mais de uma carga influenciando no mesmo ponto, tá? Se fosse uma análise de campo elétrico, de força elétrica, botando uma carga aqui, enfim, no caso de contexto de ponto, se fosse análise de um campo elétrico nesse ponto, daria um pouquinho mais de confusão, porque campo elétrico tem vetor, tem direção, tem sentido. Tinha que fazer uma análise vetorial, um somatório vetorial, daria um pouquinho mais de conta. Nesse caso, nem tanto, mas daria um pouquinho de conta pelo argumento de você ter que analisar vetorialmente os vetores que atuam naquele ponto, no caso, campo elétrico. Aqui não. Como ele pede potencial elétrico, potencial é uma grandeza escalar. Então, é fazer a soma algébrica dos potenciais gerados por cada uma dessas cargas naquele ponto. Até aí, tudo bem? Bem, vamos agora dar andamento ao nosso processo de solução. Ele quer o potencial elétrico no ponto O, tá? Centro do quadrado, que sofre a influência de três cargas, cada uma em um vértice, tá? Desse quadrado. Bom, então o potencial no ponto O vai ser o potencial no ponto O gerado pela carga Q1, mais o potencial no ponto O gerado pela carga Q2 e finalizando com a carga Q3. Eu apliquei a fórmula, a modelagem que nós já vimos, tá, do potencial elétrico, tá, em relação ao referencial lá no infinito, onde o potencial é zero. Tudo bem? Então, o potencial no ponto O gerado pela carga Q1 vai ser K0 vezes Q1 sobre D. Isso se repete para Q2 e Q3. Veja bem, eu botei a mesma distância nas três situações. Por que isso? Vamos voltar para lá rapidinho? Olha só. Por que eu botei a mesma distância nas três situações? Aqui eu tenho a distância da carga Q2 ao ponto O sendo esse tamanho aqui. Esse aqui para o Q1, esse aqui para o Q3. Veja bem, isso aqui, essas são diagonais deste quadrado. Nós sabemos geometricamente que as diagonais do quadrado se cortam ao meio, tá? E ao se cortarem ao meio, elas são exatamente iguais, porque na verdade elas têm tamanhos idênticos, tá? Porque a formatação do quadrado toda simétrica, tá? Então essa distância aqui, se eu chamar isso aqui, ó, de D, aqui também será D e aqui também será D. Então a distância do ponto O a carga Q1, D. Do ponto O a carga Q2 também será D. E do ponto O até a carga Q3, D. Pela disposição geométrica que existe, pela simetria que existe, na verdade, no quadrado. Tudo bem? Então vamos voltar para lá novamente.
Bem, sabendo disso, o que eu fiz? Como o K0 é um fator que aparece nas 3 parcelas, assim como o D, fica um pouco mais simples fazer isso. Eu botei K0 sobre D em evidência, ficando Q1, Q2 e Q3. Tudo bem? Q1, Q2 e Q3 eu sei qual é o valor, é dado na questão. Tem que calcular quem agora? D. Tudo bem? É o que falta. O K eu tenho, as cargas eu já tenho, falta calcular o D. Até aí, tudo bem? Bem, então vamos lá. Vamos calcular essa distância D. Tentei reproduzir de uma maneira um pouco menor aqui aquele quadrado, de lado L, e aqui a diagonal desse quadrado. Tudo bem? Destaquei esse triângulo aqui, ó, de triângulo retângulo, tá? De lados L, catetos, na verdade, L e uma hipotenusa D. Então, por esse triângulo que está achurado aqui, está em destaque ali, eu tenho que diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Pitágoras, ok? Fui sintetizando isso aqui, D2 igual a 2L2, D igual a mais ou menos raiz quadrada de 2L2, porque matematicamente tem que colocar um mais ou menos, depois você elimina a raiz negativa, porque a gente está tratando de geometria, lados são positivos, ok? Mas é importante você colocar em um concurso, uma prova discursiva que você faça, é interessante colocar esse mais ou menos aqui, ok? Porque matematicamente é uma possível solução. No contexto da matemática da geometria, não é coerente você falar numa distância negativa aqui no contexto da euclidiana plana, tá? Ou seja, ficou D igual a L raiz de 2. Só que esse raiz de 2, como eu falei antes, que eu até falei raiz de 2, o lado sendo raiz de 2, olha como é que ele foi providencial aqui. Vamos lá. Se o L é raiz de 2, fica raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2. Então, a minha diagonal inteira vale 2. Como eu disse que as diagonais se cortam ao meio, tá? Aquela distância D, Dzinho, né, é metade da diagonal Dzão, não é verdade? Ou seja, esse Dzinho é metade da diagonal principal, desse, no caso a única diagonal mesmo, que são iguais ali, do quadrado, então vai dar 1 metro. Tudo bem até aí? Bem, então para finalizar esse item A, o que a gente faz? Essa expressão que eu achei aqui, para encontrar o potencial elétrico resultante no ponto O, o que eu faço? Eu tenho K0, eu tenho essas cargas e tenho D. O que eu fiz? Eu substituí. No lugar do K0, botei 9, 10 a nona. No lugar da distância 1, nós encontramos 1. E as cargas Q1, menos 3, 10 a menos 6, mais menos 2, 10 a menos 6, mais 1, 10 a menos 6, todas expressas na grandeza da unidade Coulomb, tá? E faço o seguinte, vamos lá. Menos 3, 10 a menos 6, mais com menos dá menos aqui. Então fica menos 5, 10 a menos 6, mais 1, tu dá menos 4, 10 a menos 6. Ok? Menos 4 vezes 9 dá menos 36. 10 a 9 vezes 10 a menos 6, multiplicação de potência de mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes. Então, mantenho a base, 9 mais menos 6, 3. Colocando em notação científica, é interessante colocar, não custa nada. Eu estou passando daqui para cá, eu dividi por 10, então multiplico aqui para equilibrar, ficou que o potencial nesse ponto O, sendo negativo, porque a influência são mais cargas negativas, com módulos maiores, influenciando no ponto. Então ficou menos 3,6, 10 a quarta volts. Ok até aí? Bem, agora vamos fazer a letra B. O comando da questão referente à letra B, ele fala o seguinte: qual deve ser uma quarta carga, eu chamei apenas de Q, tá? Por isso é um Q4, chamei apenas de Q, que deve ser colocada nesse quarto vértice, para que, aí sim, nesse caso, o potencial nesse ponto, que é o centro do quadrado, venha a ser 0. Veja bem, nós achamos na questão anterior, no item, anterior, que o potencial desse ponto, ele vale menos 3,6 vezes 10 elevado à quarta volts. A gente achou isso, tá? Agora, para que, a princípio, 3 cargas influenciando nesse ponto, deu aquele potencial, essa quarta carga, para que ele venha dar um potencial zero resultante no ponto O, do somatório desses potenciais, com certeza, tem que ser um potencial numericamente igual a esse, mas com sinal contrário, para quando eu vá somar, ele venha a dar zero. Tem sentido? Tudo bem? Então, olha só, a distância também será D. Alguma dúvida em relação a isso? Quer dizer, as 4 distâncias são D, pela simetria feita pela própria disposição geométrica do quadrado. Ok? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, o potencial dessa carga Q influenciando no ponto O,
vai ter que ser quanto? 3,6 vezes 10 elevado à quarta volts. Porque aí, quando eu for somar com aquele potencial das outras três cargas, eu vou ter potencial total sendo nulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui é K vezes Q sobre D, sendo o potencial no ponto O gerado pela carga Q que eu quero descobrir. Então, vamos lá. 9 vezes 10 elevado à nona, vezes o que eu quero saber, sobre 1 tem que ser 3,6 vezes 10 elevado à quarta, no caso, volts. Tá? Agora, fazendo as contas aqui, eu vou ter Q igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, quer dizer, Q é positivo e vale 4, 10 a menos 6 coulombs. Agora, uma curiosidade. A princípio, como as distâncias todas são iguais, o diferencial nesta formatação são só as cargas, não é verdade? Porque o K0 é igual em todas as parcelas. O D é igual em todas as parcelas. Quer ver só? Vamos ali rapidinho no outro lado. Olha só. Olha no item que eu fiz anteriormente. Nas parcelas, o K0 e o D são iguais. Tudo bem? Então, na verdade, para que nesse somatório de potenciais que as cargas geram naquele ponto, dê um somatório, um total, um resultado zero, basta que as cargas somadas nesse caso também sejam zero. Tá? Mas isso é um caso particular dessa configuração em que as distâncias todas são iguais. Okay? Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho que a carga Q1 vale menos 3, 10 a menos 6. Q2 vale menos 2, 10 a menos 6. E Q3, 1, 10 a menos 6, todas expressas em coulomb. Então, somando isso aqui, eu tenho menos 4, 10 a menos 6. Aquela outra carga tem que ser 4, 10 a menos 6 para que eu some quanto? Zero e dê um total zero. Tudo bem? Isso é só uma singularidade dessa questão em função das distâncias serem iguais. Mas o certo mesmo, vou controlar? O certo, de fato, é você fazer assim. Você vê que o potencial é esse. Você quer uma outra carga para dar potencial total zero. O potencial dessa carga que você está querendo tem que dar um potencial simétrico ao que está lá para que quando some dê zero. Ok? Essa é uma questão mais de embasamento, de configuração de modelagens. Entrou uma geometria, não tão difícil, mas um pouquinho rebuscada para você poder fazer uma série de análises diagonais, metade diagonal, quer dizer, nada absurdo, mas uma matemática bem peculiar também. Mas uma questão bem interessante para a gente poder sedimentar conhecimentos. Tá bom? A gente fica por aqui hoje. Um abraço. Tudo de bom.